noite sobre o que está lá em João, capítulo 11. Abre a sua Bíblia aí. Hoje vamos abrir a Bíblia, manusear a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que o quê? Maneja bem a palavra da verdade. João 11, nós vamos ler do 38 a 44. E eu vou ler e você vai acompanhar na sua Bíblia aí. Combinado? Amém? Os outros textos vão aparecer aqui, mas esse você vai ler na sua Bíblia. Dá uma olhada aí, 360 graus, vê se tem algum visitante. Se estiver lá no fundo, você pega a sua Bíblia e corre. E estica sua mão lá e vai junto. Amém? Pronto? Então vamos lá. O que nós vamos ler? Qual é o texto? Quando for amanhã, você tem que lembrar dessa referência, tá, irmão? Vai para o trabalho. João 11, 38 a 44 fala sobre Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro. Amém? Então vamos lá, acompanhe na sua Bíblia. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Ah, não, eu vou voltar um pouquinho, né? Senão pode que você não entende. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para você entender lá no 17. Combinado? Volta aí. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Estou no 17, tá? Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Vocês estão aí, irmão? Diga para o irmão que está do lado: é com você, é comigo. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou, vamos ler junto esse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Agora vamos lá, 38. O pessoal chorando e pranteando, e Jesus pergunta lá no 34. Ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e perturbou-se. 34. Jesus perguntou: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Agora vamos do 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Amém, irmãos? Amém. Só quem crê dá glória a Deus. Amém. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: vamos dizer o que Jesus disse? 42. Amém. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. O que Jesus falou? Tá, mas aí ele falou, bradou em alta voz. Vamos dizer de novo? Tá, agora, quando eu disser no 3, você vai dizer o seu nome e dizer: vem para fora. Combinado? Qual o seu nome? É o seu nome que você vai dizer: Dora, vem para fora! Jesus chamou para ele ouvir lá de dentro da gruta. Alguém já viu uma gruta? Eu vi uma lá em Fortaleza, bem fechadão, bonito. Quem já foi em Fortaleza? Tem umas grutas bonitas lá, né? Amém? Qual é o nome daquela gruta?
Presta atenção aqui, irmão. Só quer saber de Fortaleza, né? Vamos voltar para cá. Então vamos lá. Tá bom? No 3. 1, 2, 3. Acho que não deu para ouvir muito bem. Se tivesse alguém lá do outro lado da rua, dentro de uma gruta, acho que não vai ouvir. Vamos de novo. 1, 2, 3. Tá bom. Vocês estão indo bem. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus. Tem outra tradução que diz, desatem-lo. Desatem-lo para ele poder andar. Amém? Feche os teus olhos aí. Pai, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Sabemos que ela fala aos nossos corações nessa noite e nós te pedimos que a nossa mente e o nosso coração estejam atentos e receptivos à tua palavra. Toda distração, todo atrapalho, tira agora, Senhor, em nome de Jesus. Que nada venha tirar o foco, Pai, do teu mover, do teu agir, da tua palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sente um pouquinho. Então, fica atento aí e me ajuda. Irmãos, quero fazer uma pergunta antes de eu começar a falar desse texto. Hoje é um dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Você viu que tem uma mesa bem bonita, né? Futuramente nós vamos ter uma bem grande aqui embaixo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós renovamos a nossa aliança. O vinho, o suco, não é vinho, é suco de uva integral. O suco de uva que você toma profeticamente representando o sangue de Jesus é a renovação, é o sangue da nova aliança. Amém? Pastor, eu não sou batizado ainda, não vou tomar ceia hoje. Tudo bem, mas é para todo mundo, até você que está visitando. Quero te fazer uma pergunta. Quem quer fazer uma aliança com Deus hoje? Quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente se torna aliado dele. Eu estou aliado com o Senhor porque eu tenho uma aliança com Ele. Amém? Quantos querem fazer isso nessa noite? Quem já fez e quer renovar a sua aliança? Dá um glória a Deus. Você entendeu a pergunta, irmãos? Pergunta do irmão do lado. Você entendeu bem o que é? Ser aliado de Deus? Fazer uma aliança? Pastor, eu sei, eu já todo domingo eu renovo minha aliança. Pois é sobre isso que eu quero falar. O poder inquebrantável de uma aliança. Uma aliança, ela é... Eu não uso mais minha aliança, né? Eu usava a minha do pastor, fizeram um ato profético aqui. Deus falou para mim sair do período do luto e tirar minha aliança. Foi muito doído, mas eu não estou com ela aqui. Mas quem está com a sua aliança aí, sabe que ela não tem começo nem fim, certo? Então, ela não tem nenhuma emenda, ela é inteira. Então, é o certo de uma aliança. Por isso, você usa uma aliança aí, quem é casado. Quem é casado, dá glória a Deus. Mais forte. Amém. Quem vai casar esse ano? Esse é um culto para quem crê. Se você não crê, né? Aí eu não posso fazer nada, porque a fé é uma coisa... Então, glória a Deus, pelo irmão que está crendo. Amém? Então, irmãos, a aliança com o Senhor é o que nos move para o que Deus tem para nós. Então, muita gente tem promessa, tem muitas revelações do que Deus vai fazer na sua vida, do seu chamado, e tudo isso é o começo do que Deus vai fazer. Como que é a revelação de uma promessa para a minha vida? É como quando a gente passa lá na minha época tinha vestibular, agora não tem mais vestibular. Faz o Enem. Tudo bem. É como se você tivesse sido aprovado na faculdade. Seu nome está lá, certo? Mas você já tem o diploma? Não. Você foi aprovado para começar a carreira acadêmica e formar e ganhar o diploma. A promessa de Deus para nós é o meu nome lá, para que eu comece a carreira, para eu ser treinada e receber aquela certificação naquele lugar que eu vou estar. O que acontece com muita gente hoje é que a pessoa recebe uma revelação e aí ela acha que ela já vai estar lá. Não, a gente começa a ser formado. O nosso nome está na lista de aprovados para aquele curso. Aí a gente começa o treinamento. E assim é na palavra de Deus. Se você for observar, Josué, quem foi que formou Josué, treinou Josué? Moisés. Ele já sabia lá no coração quem era o sucessor dele. Cola comigo aqui, Josué, que eu vou te ensinar tudo. Josué foi formado.
até o dia que ele estava pronto para assumir a sucessão, conduzindo o povo. Outro que foi treinado lá, Eliseu. Eliseu andava com quem? Com Elias o tempo todo, sendo treinado. Ele foi formado. Ele já era um profeta do dia que ele nasceu. A unção de profeta já estava nele e todos os dons já estavam lá dentro. Mas ele foi formado, forjado. Isso é um treinamento, é uma formação. Quando eu vou cumprir o propósito, quando eu faço uma aliança com Deus e eu tenho uma promessa e eu tenho um chamado, eu começo a ser formada para assumir o que Deus tem para mim. Último, para a gente lembrar, quem que formou Paulo? Pegadinha da EBD. Gamaliel. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, era o melhor estudioso da palavra. Pastor, ele não era convertido ainda, não, mas ele conhecia as escrituras, ele foi treinado, ele sabia de ponta a ponta as escrituras, Paulo. Então ele foi formado, no dia que o Senhor chamou ele já estava sendo formado lá atrás, quando o Senhor diz, esse é um vaso escolhido. Ele não foi escolhido naquela hora, ele foi revelado naquela hora, ele foi escolhido desde pequeno. Paulo era convicto, era firme, era corajoso. Está aqui a carta do imperador, vai e mata. Rapaz, não vai ficar um cristão vivo. Ele tinha convicção que ele estava fazendo certo, ele era bom naquilo. Ele não oscilava, ele era firme. Ele já tinha isso lá de pequeno. E algumas coisas ele foi formado depois que ele se converteu ao Senhor. Mas ele já tinha treinamento desde o começo da sua vida. Outro que foi formado para o Paulo. Foi treinado primeiro em casa pela avó e pela mãe. Depois Paulo diz assim, esse menino é bom? Esse menino tem palavra. Um jovem pastor. Timóteo foi consagrado pastor muito jovem. Mas ele era firme. Ele tinha uma base. E aí Paulo diz, vem cá, cola em mim aqui que eu vou te treinar. E tudo que Paulo dizia, ele fazia. Ele era obediente. Até um probleminha no estômago que ele tinha, acho que era uma gastritezinha. Paulo dizia, toma isso, menino, para tu ficar bom. E ele obedecia. Então ele foi formado. A promessa te dá um carimbo para entrar no treinamento. Amém, irmãos? E se você seguir o treinamento, você chega lá. Se você não seguir, você fica pelo meio do caminho. Como quem, pastor? Um exemplo triste, me dê só um triste. Claro, eu não gosto de falar de triste, só dos bons, mas um triste é Saul. Deus chamou Saul, trocou o coração de Saul, ele sobe no monte e os levitas começam a tocar e a unção desce e o Senhor tira o coração de Saul, troca por outro coração, ele se enche do Espírito, só que depois ele não obedece, não se sujeita, ele tinha que só caminhar. Mas ele não quer ser formado, ele quer fazer a vontade dele, Deus rejeita ele. Então, tem uma caminhada, diga para o irmão, tem uma jornada que eu e você precisamos fazer. Então, a minha oração é hoje que você se renda ao querer do Senhor e o fazer e o forjar do seu caráter para a sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus. Pastora, qual é o maior inimigo da minha formação para a promessa de Deus? O diabo e você. Tem gente que o diabo não está fazendo nada, é ele mesmo. Ele está colocando os pés pelas mãos, ele não aceita ser formado e aí isso vai te atrapalhar. Pastora, onde que está essa base? Vamos ler o que está lá em 2 Timóteo 3,16. Acho que a gente leu até hoje na sala de manhã. Coloca aqui no telão para mim. Coloca outra versão. Estou com as duas aqui. Vocês conseguem colocar as duas? Almeida. Senão eu leio aqui. Amém, irmãos? Qual é o texto? Me ajuda aí, que eu estou resumindo para dar tempo aqui. 2 Timóteo. Então vamos lá, 3,16. Amém. A NVI agora. Amém. Então, parte 1. Para minha formação, pode fechar. Eu preciso de 3 coisas. Eu vou resumir esse versículo em 3 itens rapidinho. Primeira coisa é a correção.
Qual é a maior luta do crente hoje? É ser corrigido. Ninguém quer, irmão. Ninguém quer. Ninguém! Se eu começar aqui a falar só de autoajuda, isso aqui lota. Eu vou ter que fazer 3 cultos de domingo. Tá aqui, meu irmão, venha que eu vou te dar a chave da casa do carro. E aí você que está encalhado, à noite dos desencalha, vem todo mundo aqui. Vai lotar, irmão! Mas a palavra do Senhor, ela é para nos instruir, para redarguir, para corrigir. Vou começar dessa primeira parte. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente vai ser confrontado e vai ter que ser corrigido. Por isso que o papel do pastor inclui exortação, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser corrigido. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Então diga assim, para minha formação, o primeiro passo é a correção. Amém? Então, quando alguém chega na igreja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desprogramar. Ele tem que esquecer, desprogramar o que está lá fora. Tudo que ele aprendeu lá fora é engano, é mentira. É do Satanás. Ah, pode experimentar antes de casar. Mentira, a palavra diz que tem que casar puro, íntegro. Ah, pode fazer uma mentirinha só para ganhar uma venda. Não, a palavra diz que a mentira é do maligno e o pai da mentira é Satanás. E a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Tem que desprogramar. Ah, ele gosta de ver um filme pornô com a esposa. A palavra diz que a Bíblia abençoa o leito puro e sem mácula, que a pornografia e todo tipo de imoralidade sexual que está descrita lá em Gálatas 5 são obras da carne. E no céu não entra impuro. Então você tem que desprogramar a cabeça do cidadão. Ah, se não der certo com essa mulher, pastor, eu vou orar, porque Deus quer que eu seja feliz. Então eu vou orar para morrer, porque a Bíblia diz que só o que separa é a morte. Então, irmãos, tem que desprogramar a cabeça do cidadão. Tem que corrigir as coisas que estão erradas. Pastora, mas eu aprendi desde criança que pode fazer assim. Pois é, então nós vamos ter que transformar a sua mente à luz da palavra de Deus e corrigir o que está errado. Se você roubava lá no seu trabalho, você vai ter que ser corrigido. Se você é um péssimo funcionário, você vai ter que ser corrigido. Se você traía, seja homem ou mulher, você vai ter que se ajeitar na sua vida, andar em integridade. Se você era uma pessoa preguiçosa, a preguiça é do Satanás. Tem um demônio que atua na preguiça. Por isso que a pessoa não quer trabalhar, não quer fazer nada. Então você vai ter que ser curado, ser liberto. Então a correção faz parte do processo de formação. Vocês ainda estão aí? Amém, irmãos? Então, quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente vai passar por essas 3 coisinhas aí de formação. E faz parte. Ah, pastora, Deus quer que eu seja feliz. Concordo, 100%. 100% Deus quer. Quando Ele manda o único filho que Ele tem, Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam felizes. Mas naquilo que é correto e puro. Não na sujeira. Não naquilo que é de Satanás. Que eu já estou voltando e não dá tempo. A gente não pode deixar para amanhã o conserto que tem que fazer hoje, nem a correção que tem que fazer hoje. Amém, irmãos? Mas isso é bom, quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama. Quantos têm filhos aqui? Levanta a mão bem forte e dá uma glória a Deus. Você corrige seus meninos ou não? Não, pastor, eu não gosto de corrigir não, porque eu não quero que ele tenha raiva de mim. Deixa o menino fazer o que ele quiser, pastor. Se ele quiser plantar uma bananeira na minha cabeça, o que é que tem? Ah, é? Não, pastor, hoje o menino não quer ir para a escola, a pastora acordou aí, o menino está encruado, aborrecido. Deixa ele aí dormindo, né? Uai, pastor, ele não quer comer comida normal, só quer comer nuggets e batatinha. E aquela que tem a carinha, pastor, eu vou comprar isso, né? Porque é o que ele quer, né? É assim, irmão? Você faz tudo que seu filho quer? Ele não gosta de feijão. Não, pastora, feijão, também não gosta. Aí o menino está lá, amarelo. Não, ele não quer comer. Irmãos, ele tem que comer porque ele tem que crescer. Agora todo mundo gosta de brócolis, né? Tanto gostaram de brócolis, e o brócolis, o preço foi lá em cima. R$20 uma florzinha do brócolis. Mas, agora está na moda, né? Os fitness. Mas, ele não quer comer isso, não quer comer aquilo. Eu sou de um tempo que a mãe dizia, tá no prato? É pra? Mãe, que é? Não tá aí, não? Então come. Agora, não quero isso. Irmãos, Deus nos coloca do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. Amém? Porque o culto de domingo não podia ser no outro dia, que é para me descansar. Não, é domingo e pronto. Amém, irmãos?
Por que eu só posso casar e morrer até o fim com essa mulher? Porque a Bíblia diz que é uma aliança. E é para sempre. E não se meta no casamento de ninguém. Já te digo isso. Porque vai dar ruim, vai dar ruim. Cada um, a Bíblia diz, olha para o seu, foca no seu. Amém, irmãs? Deus vai te abençoar se você for firme. Então, a correção. Segunda coisa, ilumina o entendimento. Quando a gente é ensinado, a gente tem o nosso entendimento iluminado. Vamos ler rapidinho Romanos 12, 21. Eu tenho que correr. Ajuda aí, meu filho. Lê comigo. Sabe qual é a única maneira de nós nos enchermos de bondade? É com palavra. Porque nós nascemos em pecado, nossos pais pecaram, nós estamos debaixo desse legado. Quando nós nos enchemos de palavra, nossa mente é iluminada e a gente consegue se ver e ver o que está errado. E a gente começa a caminhar naquilo que Deus tem para nós. Quanto mais próximo da luz, mais você consegue me ver, certo? Quanto mais próximo do Senhor, mais você vai ver aonde você precisa ser ministrado, ser corrigido. O entendimento nosso é iluminado. Se você ler a Bíblia hoje, que já está 1 ano, 2 anos na EBD, na casa do Senhor, você consegue perceber algumas coisas. Mas logo que você chega na casa do Senhor, você não consegue entender muita coisa. Porque ao longo da caminhada, seu entendimento vai ser iluminado. Deus vai te encher o teu coração de bondade. É isso que a Bíblia fala. Então a gente vai ter ataques e muitas coisas, mas a gente sabe como a gente tem que responder de acordo com o que está aqui dentro. Amém, irmãos? E terceiro e último, uma coisa boa do que a palavra diz aqui é a instrução. Tudo que nós vamos fazer, todo projeto, a gente precisa instruir. Quando a gente vai fazer no projeto da faculdade, a gente tem que colocar lá naquele projeto o quê? O que eu quero, os meus objetivos específicos, os objetivos gerais, quanto eu vou gastar nisso, que eu não posso entrar num projeto aqui se eu não tenho como começar e como terminar. Só que quando a gente está na nossa vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que sabe todas as coisas vai nos instruir em como fazer. Amém? Não faça nada da sua cabeça. A Bíblia também vai te ensinar sobre instrução. Pastora, eu montei um negócio. Pastora, não sei porque eu orei, fui lá na frente, o irmão até orou em minha cabeça, mas deu tudo errado. Você perguntou de Deus? Perguntei. E aí, Deus falou o quê? Não, Deus não falou nada, mas eu também tinha que resolver logo. Deus não vai respaldar nada que ele não está no projeto. E, aliás, ele só respalda os projetos que são dele. Deus tem um projeto para você esse ano. Aí você pega, Deus está projetando que você tenha comunhão com Ele, que você comece a trabalhar ajudando numa célula, que você comece a canalizar o seu tempo de forma que você seja edificado, que uma vez por semana você faça um culto na sua casa com os seus filhos. Esse é o projeto de Deus para você crescer. E tem a área profissional também, só que a pessoa vai por outro caminho. Ele trabalha dia e noite porque ele acha que ele vai alcançar algo, esquece as coisas de Deus. Vai dar tudo errado, irmão. Nós só crescemos quando nós estamos como palmeira nos átrios do Senhor. Tudo lá fora, tudo isso vai passar. E a gente tem uma ideia muito errada, eu quero fechar isso. Quando a gente olha para alguém, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, isso nunca aconteceu nessa igreja. Se chegasse alguém aqui com um carro, um Focus branquinho, 2015, meio sujinho, né, porque a pessoa não gosta muito de lavar o carro. Aí você, vai lá, passou, estacionou. Crente. Aí vem logo atrás um carro BMW. Eita, esse irmão é abençoado. A gente tem essa tendência a achar que aquele que tem um BMW é o mais abençoado que o outro que tem um carro mais simples. E se tiver um Uno, então, esse irmão aí, não prospera. Aí passa o outro com... Qual é outro carro bonito aí? Fala aí, Miguel. É o quê? Bugatti? Meu Deus. Não sei qual carro é esse, mas é isso aí, o Bugatti. É Bugatti?
Aí passa lá, o irmão chega com a Bíblia grandona. Eita, irmão, Deus está te abençoando. Tu está prosperando, hein, irmão? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Não tem, não tem. Ai, pastora, mas Deus pode me dar um carro desse? Pode. Pode sim. O problema é como nós temos medido isso. Não tem nada a ver. Tem muita gente que vai para o culto e volta de moto, de bike, e está muito abençoado. A bênção está em eu estar no centro da vontade do Senhor. E pode ser que Deus te dê muitas riquezas. Glória a Deus. Eu quero que você prospere. Mas muito mais que a sua alma esteja em Deus. Eu prefiro que você esteja andando numa bike, crendo no milagre do Senhor, orando, jejuando, do que você chegar num carro aí e não ter um dia para falar com Deus. Na realidade, eu prefiro que você tenha comunhão com Deus e prospere no carrão. Amém, irmãos? Mas o problema é que o nosso coração muitas vezes se prende às coisas deste mundo. Então, eu quero sim que você prospere em todas as áreas. Mas não esqueça disso. Então, e o último é que Deus nos instrui. E quando Ele nos instrui, Ele nos equipa. Pode vir riqueza, seu coração está em Deus. Conheço muitas pessoas que têm muitas posses e são humildes. Mas também conheço pessoas que eu já fui deixar uma cesta e a pessoa disse, não precisa de nada não, pastora. Tá tudo bem. Eu disse, valeu, meu Deus, que eu sirvo. Falou para mim vir aqui, que não tinha comida. Fui voltando pro carro. Aí quem estava comigo, e agora, pastor? Eu disse, espera aí. Falei, Deus, que confusão é essa? Lá vem os garotinhos, né? Porque criança é uma benção. Pastora, pastora, pastora. Vem cá, meu filho. Vocês tomaram café? Nem jantamos ontem, pastora. Falei, não? E o que tem? Não tem nada, não. O que eu fiz? Voltei, usei toda a minha autoridade de exortação e disse, vem cá, minha irmã, no canto. Que história é essa? Tem comida aqui? Não, pastora, mas eu não gosto de estar pedindo. Falei, alguém está pedindo? E olha para essas crianças, irmãos, como é o nome disso? Orgulho, soberba. Para com isso, irmão. Que isso? Primeira coisa que a gente é uma família, sim ou não? Se faltou para você, eu vou ter que te ajudar e todo mundo vai se mover, é isso. Seu menino está sem leite, rapaz, rapidinho aparece caixas de leite. Uma vez uma mãe disse assim, pastora, mandou mensagem, eu não sei como ela conseguiu meu celular, acho que foi no Começando o Dia com Deus, falou assim, pastora, é o seguinte, eu não recebi, tal, eu trabalho, eu não sou folgada, explicou a história dela, só que a minha menina está aqui sem leite, sem nada. E ela queria comer uma bolacha, eu não tenho um centavo, não tenho nem com quem emprestar. Aí eu mandei lá no grupo da sala, a paz era bolacha recheada, bolacha de morango, bolacha não sei o quê, e leite, e vamos levar a cesta e mandamos para lá. Aí ela ficou mandando a foto da garotinha deitada nos pacotes de bolacha. Essa foi a foto mais feliz que eu já vi. E ela disse, pastora, ela disse que nunca comeu tanta bolacha e tanto leite e tal. Eu falei, e a foto dela, eu guardo até hoje. Ela deitadinha em cima dos pacotes de bolacha. Irmãos, não custou nada, porque todo mundo pode dar um pouquinho. Nós não somos igreja. Mas não seja soberbo. Pode ser que você precise hoje, pode ser que seja eu, o outro irmão, e aí? Nós estamos aqui. Então, ela te equipa para ser humilde, para receber, para ser primeiro corrigido, vamos dizer comigo, corrigido, entendimento iluminado e equipado. Aonde que eu vou lembrar dessa palavra, pastora? 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra. Ah, pastora, então é por isso que a senhora quase obriga a gente, né, a ler a Bíblia e fica todo domingo falando. É exatamente isso. Para que você seja formado. Muito bem. Nós estamos aqui porque nós temos uma aliança com Deus. E nós renovamos isso todo dia. Quando nós vamos lá para o texto, eu quero resumir para terminando aqui. Quando nós lemos o texto aqui de Lázaro, Lázaro era amigo de Marta, Maria e Lázaro, ele sempre estava lá em Betânia. Eles eram amigos mesmo. Jesus tinha amigo, pastora? Sim ou não? Tinha, não eram muitos, mas ele tinha. Então, quando ele ia para a casa da Marta, Maria e Lázaro, ele conversava, mas o tempo todo ele estava falando de quê? Das viagens, do povo que atacou ele. Não, da palavra, pregando. Amigo prega para o outro também, amigo ministra para o outro. Então, olha só, esse texto é maravilhoso. Volta lá para o texto lá de João.
Você já aprendeu o que você precisa ser formado, e agora eu quero falar sobre a aliança rapidamente aqui. João 11, né? Vamos lá. Primeira coisa. Tem 3 coisas que eu quero falar rapidinho sobre essa aliança, sobre essa associação. Você vai se aliar com o Senhor. É um trabalho de parceria. Deus vai fazer a parte dele através do Espírito Santo na sua vida, mas você precisa fazer a sua. Amém? Primeira coisa aqui é quando Jesus chega lá e começa a conversar com as irmãs dele. E aí Jesus pergunta, né? O que aconteceu? Onde é que ele está? Pergunta, onde é que colocaram Lázaro? Como é o que aconteceu com ele? Agora me responde. Jesus sabia o que tinha acontecido? Sim ou não? Jesus sabia onde estava o corpo de Lázaro? E por que Jesus pergunta, onde colocaram ele? Por que Jesus... E aí, onde que colocaram? Se eu perguntar aqui da Gabi, e aí, onde é que você estuda? O que eu estou começando com ela? Uma conversa. Eu quero conversar com ela. Eu quero saber como é que ela está, eu quero saber onde ela mora, o que ela faz. Quando eu fui deixar ela, eu fiz 1000 perguntas, né? Acho que ela pensou, meu Deus, eu estou no interrogatório ou quê? Falei, não, eu vou te levar. Daqui lá, perguntando. Sei tudo da Gabi. Por quê? Eu quero saber. Como é que eu vou orar por ela? Como é que eu sei a luta da casa dela? Agora eu já sei. Amém, irmãos? Então, Jesus queria saber o que estava acontecendo. Ele começa com uma conversa. Então, qual é o primeiro passo de quem está associado, quem está aliançado? Conversar com o Pai. Deus sabe tudo que você está sentindo hoje, que vai sentir amanhã e a luta que você vai ter. Ele sabe. Como ele sabia que quando ele estava lá em Jerusalém, olha, o Lázaro está doente. Ele já sabia, ele diz assim, essa doença não é para a morte. Se você voltar no capítulo, você vai ler toda essa história, a gente não tem tempo. Essa doença não é para a morte. Aí vamos, Senhor, lá para Betânia. Não. Jesus esperou, que era para dar o tempo do cara ficar bem apodrecido mesmo. 4 dias. Então, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele chega e pergunta, o que aconteceu? Onde colocaram ele? Que é para ela poder falar. Primeira coisa de quem tem aliança é a amizade, comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Quanto tempo você conversa com Deus, diz a medida da tua amizade. Quem tem amigos aqui? Quem tem um melhor amigo ou melhor amiga? Você conversa muito? Quem não tem amigos e quer ter um amigo, de verdade? Ninguém? Falei, vocês são ruins. Ter amigos é maravilhoso. Amigos de verdade. Amém? O amigo que estava se preocupando com ele, assim, onde foi puseram, minha filha, diz aí, como é que está sendo isso? E ela, ai Senhor, e vai chorando. Aí Jesus se compadece tanto da dor dela, dos amigos, que ele chora. Ele amava todos e ama todos nós, da mesma forma. Então, Jesus está dizendo, eu quero ter um relacionamento, eu sei de tudo, mas eu quero que ela me diga, eu quero que ela abra o coração. Tanto é que ele tem um diálogo com ela, antes de tudo. Mas ele vai ressuscitar, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar e o morto lá, se decompondo e eles estão conversando. Jesus quer primeiro ter um relacionamento ali de amigo. Amém? Se você quer ser aliado, quer ser aliançado com o Senhor, você tem que ser amigo. Tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Como é que a gente consegue isso, irmãos? Conversando. E como é que a gente conversa com Deus? Como é que conversa com Deus, irmão? Orando. Pastor, eu posso orar indo para o trabalho? Sim. Posso orar indo... O que você faz mais? Pedalando? Sim. Treinando? Sim. Cozinhando? Sim. Vindo para a igreja, voltando. Indo para a escola, o tempo todo. Entrando no quarto, ajoelhando, dizendo para Deus tudo que você está passando. Cria esse relacionamento. Segundo, primeira coisa aqui, ele busca uma relação de amizade. Segunda coisa, ele diz assim, se Jesus dá um comando para Lázaro se levantar antes de mover a pedra, ele não ia conseguir sair, certo? Então, qual é o primeiro comando do milagre que ele faz? Primeiro ele faz uma oração, né? Pai, eu estou fazendo isso por causa deles que estão aqui. Eu sei que tu me ouves.
né? Mas ele fala com Deus para todo mundo saber que antes do milagre tem uma oração para Deus. E ele fala no texto, eu estou fazendo aqui para ele, só para o pessoal aí saber, para ficar registrado que é assim que funciona. Amém, irmãos? Então, primeira coisa, ele diz para o anjo, desce o anjo e o anjo remove a pedra, é isso? Lê aí, tem um anjo que vem e tira a pedra? Quem que tira a pedra? Os homens. Primeira coisa que ele diz, tirem a pedra. Irmãos, na nossa caminhada, quem vai tirar a pedra somos nós. Jesus me liberta desse vício de ficar assistindo série. Quem que vai tirar a pedra da série, querido? Você. Quem? Diga eu. Qual é o outro vício? Senhor, retira esse vício de eu beber Coca-Cola. Aí ele vai fazer a compra no mercado e compra Coca-Cola de 3,5 litros e coloca na geladeira. Aí fica orando, Senhor, me dá vitória, me dá vitória. E tá vendo o negócio lá, irmão. Pastor, você não tem alguma coisa contra a Coca-Cola? Não, é porque por causa do vício. Estou falando do vício. Amém, irmão? Ai, pastora, tem uma menina lá na escola que ela me persegue, fica mandando mensagem, até foto, pastora. Bloqueou ela, deu uma resposta. Não, pastora, não. Ai, Jesus, me ajuda a me dar vitória. Aí ele abre a foto. O que é isso, irmão? Tira a pedra. Primeiro manda uma mensagem, querido, em nome de Jesus, sai do meu caminho, Satanás, pega o beco. E se você quiser, vai aceitar Jesus. Mas a partir de hoje você está bloqueado. E dá a Deus. Você olha a foto. Ai, Jesus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Ai, irmão. Para com isso. Quem vai tirar a pedra? Pastora, não sei, mas vira e mexe, eu estou envolvida em fofoca. Chega uma fofoqueira perto de você e você dá ouvido, minha irmã. Pastora, tem crente que fofoca. Tem crente desobediente, preguiçoso. Mas é por isso que nós estamos aqui. Amém, irmão? A partir de hoje você não vai mais fazer isso. Mas se alguém chegar e falar assim, menina, você viu aquela menina Lívia? Só vai de tênis. Sai de mim! Olha a fofoca aqui, pastora! Me ajuda! Nunca mais! Nunca mais! Sim ou não? A Lívia é linda. Todas elas são lindas. As meninas mais bonitas são dessa igreja. Posso ouvir um amém, irmão? Os adolescentes, os meninos estão tudo atrás vigiando. Porque se algum menino de outro aprisco tentar chegar, ele está perdido. Eles vão cercar ele e dar uma peia lá no estacionamento. É brincadeira. Corta essa parte, hein? Amém, irmãos? Mas alguém tem que, né? Tá certo. Então, irmãos, quem tira a pedra é você. Quem vai sair desse negócio é você. Diga não, não converse, tome posição, veja o que você quer para a eternidade aí. Jesus poderia ter dado um sinal e a pedra rolar sozinha, ao comando da voz dele. Jesus poderia ter dito, desce um anjo aqui e remove a pedra diante de todos, que assim eles vão ver que é um milagre. Mas ele não fez isso. Tirem, vocês, vão tirar. E ficou esperando, até que eles movessem uma pedra grande e tudo mais. Amém, irmãos? Quando vem uma conversa lá fora, diz, menino, para que tu está o tempo todo na igreja? Que coisa terrível. Para que isso? Isso é fanatismo. Você vai dizer, meu irmão, para trás de mim, Satanás, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que não podemos deixar de congregar. Se você lesse a Bíblia, você não falava uma heresia dessa. Pare com isso. Tira a pedra, irmão. Tira. Conversa que não edifica. Tem coisas que a nossa visão não pode ver. Até se você está assistindo alguma coisa e passa uma imagem lá que não é boa. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Os olhos são janelas da alma. Cuidado com aquilo que você vê. Você pode evitar o segundo olhar. Mas você pode também evitar de estar abrindo coisas que não edificam. Vocês estão me entendendo muito bem, sim ou não? Amém, irmãos? Olha para Jesus. Então a pedra quem vai tirar é você. Então diga assim, eu vou ter amizade com o Senhor. Eu mesmo vou tirar a pedra. E último, olha só, Jesus dá uma ordem, que foi a que você mesmo falou com o seu nome. O que foi que Jesus disse? Depois que a pedra já tinha saído do lugar, que eles tiraram, o que Jesus disse? Ele não foi lá buscar Lázaro. Ele deu uma ordem para que ele se levantasse. Levanta Lázaro e vem andando. O pobre do Lázaro veio andando igual um pinguim, né? Todo atado, mas ele veio. Chega lá fora. Então, irmãos, a ordem
que Deus nos dá é uma ordem para ser obedecida. Não sei aonde Deus vai te levar, mas eu sei que se você se deixar formar pelo Senhor, Ele vai começar a te dar comandos para fazer a obra dele. Quando Eliseu andava com Elias, ele fazia tudo que o seu mentor, o seu líder falava. O grande problema hoje é que nós temos pessoas que não aceitam ser formadas, ser lideradas. Isso é difícil, porque você nunca vai chegar onde Deus quer. Você tem que ser formado, você tem que se sujeitar. Ah, pastora, mas o tempo todo estão mandando em mim. Pois é, também tem um que manda em mim o tempo todo e eu nem questiono. É a vida do crente, é obedecer. Amém, irmãos? Então, é quando ele dá uma ordem, essa ordem tem que ser obedecida para que o milagre aconteça na nossa vida. Eu tenho certeza que você quer ser um agente de milagre, sim ou não? Deus vai agir aqui na terra através de pessoas. Um demônio pode entrar aqui, mas ele não pode se manifestar se ele não estiver dentro de alguém. Tem hostes espirituais da maldade rondando o templo, só que nós chegamos, oramos, ungimos até a cadeira que você está sentado, e os anjos estão ao redor. E os demônios não podem agir, a não ser que eles estejam em um ser humano que deu lugar para o inimigo trabalhar. E aí sim ele pode se manifestar. E ele pode usar essa pessoa para te atacar ou para trazer confusão no meio da igreja. E Deus também, quando ele fala lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem para que ele governe, Deus vai usar pessoas para a obra que ele tem nessa terra. Por isso que Deus está dizendo, se associa comigo, se aliança comigo para você fazer o que eu tenho na terra. Vocês estão aí? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Miles Monroe, e ele fala uma coisa assim, Deus não vai fazer nada sem nós, por isso que ele nos criou, para que nós fôssemos o vaso para a obra dele. E sem ele, nós também não podemos fazer nada. Você entende isso? Deus não vai fazer, ele precisa de você. Pastor, se eu não quiser atender meu chamado, ele vai chamar outro, mas ele vai cumprir a sua obra. Agora, sem ele, nós não podemos fazer nada. Então, ele está dizendo, vem, faz uma aliança comigo, anda comigo, faz amizade comigo, conversa comigo. Eu sei que você está passando, mas eu quero que você sente aqui e me diga. Pai, eu estou sentindo uma dor. Pai, eu estou preocupado. Pai, eu não sei como que vai ser amanhã. Pai, eu me sinto só. Pai, às vezes eu me sinto incapaz. Pai, como é que vai ser isso? Pai, eu li essa palavra aqui e não estou entendendo. Me explica aqui. Fala com ele. Te relaciona. Está indo para o trabalho. Pai, eu estou indo para o trabalho, mas tu sabe como eu estou. Eu estou cansado, estou preocupado. Vai falando com o Pai. Fala com todo mundo, mas não quer falar com Deus. Isso é oração. Amém, irmão? E conversar com ele é maravilhoso. Pai, tira essa angústia. Ora. Você vai ver que passa imediatamente. Faz o teste, irmão. Eu te desafio você a entregar sua vida ao Senhor, abrir seu coração e o refrigério não chegar na hora. Chega. O problema não é resolvido imediatamente. Agora a paz chega imediatamente. Pastora, mas eu achei que ia ser resolvido. Não, estou falando da paz. O problema continua lá, o piseiro lá, o trabalho pegando fogo e você tranquilo. Uma vez alguém disse assim, não sei como você consegue ficar calmo com uma pilha de processo, coisa que está aqui. Pois é o Senhor. O povo se descabelando, tendo alergia, psoríase e não sei mais o quê. Tranquilo, né? Deus que ajuda, né? Amém, irmãos? Então, quando nós recebemos um comando e obedecemos e nos aliançamos, Deus vai nos usar. Deus usou pessoas nessa terra. E Ele vai continuar usando cada um de nós se nós nos sujeitarmos a essa aliança. Tem um versículo que nós lemos hoje de manhã, e eu vou ler aqui, está lá no Salmo 89. Eu não sei quantos estavam aqui pela manhã, mas no Salmo 89, no versículo 24 em diante. Abre aí a sua Bíblia, você acompanha aí. Eu quero ler esse versículo para fechar. Diz assim, ó, estão aí? Salmos 89. Então diga assim comigo, tudo tem uma ordem. Comunhão, que é a conversa que o Senhor teve com as irmãs. Depois tira a pedra e vem para fora. Diga assim, comunhão, tira a pedra, vem para fora. De novo. De uma maneira bem simples, estou falando isso para você gravar, tá?
Ai, pastora, eu queria que a senhora falasse bem bonito. Não, vou falar assim para ver se fica na sua cachola aí. Então é comunhão, tirar pedra. Comunhão com quem? Tirar pedra é o quê? Lista tudo que te tira da presença do Senhor. Tem conversas, irmãos, que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Tem gente que é usado para afastar você da sua liderança. Você acredita nisso? Ah, menina, não dá aquela pastora não, falando para a gente ler a Bíblia e tem que ir para a igreja. E agora inventou oração de madrugada. Para que isso? Não, eu vou lá para aquela igreja que tem até festinha, aquelas festinhas que tem com a roupa quadriculadinha, mais legal. Para com isso, irmão! Lê a Bíblia! Tudo que te afasta do que está aqui é maligno. Ah, você não tem que compartilhar, você não tem que obedecer. Uai, mas a Bíblia diz que tem. Tem até que honrar os líderes. Nem cheguei na parte de honrar. Se você obedecer, tá de boa. Amém, irmãos? Honrar já é muito melhor. Quem honra recebe honra. Então vamos lá, o 24, quero ler para fechar aqui. O Senhor dizendo, a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Vocês estão aí? 29. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. E agora Deus falando, se os seus filhos abandonarem a minha lei, e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos, e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, o que diz aí o 12? 32? Mas... Amém, irmãos? Eu amo esses dois versículos. Deus está dizendo, olha, se eles fizerem errado, os meninos, eu vou corrigir. Mas, no 33, não afastarei deles o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Lê o 34. Não violarei a minha... Amém. Até aí. Irmãos, apesar de nós sermos falhos, ele diz... Não afastarei o meu amor. Não, ele não muda. E nem as minhas promessas. Que bom, vale a pena se aliançar com alguém que jamais quebra aliança. E que até quando nós desobedecemos, ele permanece nos amando. E ele não desiste da sua fidelidade. Onde que está escrito isso? No Salmo 89, do 32 e lá no 34 ele diz isso. Então, quando você faz uma aliança com ele, ele vai cumprir a parte dele 100%. Pastor, e se eu fizer tudo errado? Ele ainda cumpre a parte dele. Agora, se você fizer errado, ele diz aqui, eu vou corrigir, vou castigar com vara, porque eu vou ter que corrigir o menino. Mas ele permanece fiel. Amém, irmãos? Então, tudo tem uma ordem. Qual é a ordem dessa aliança que a gente vai renovar? Comunhão. E o que mais? Sai. Pastor, eu estou pedindo, ai, que Deus me tire daqui. Deus não vai tirar você. Deus está dando comando hoje para você sair. Amém, irmão? Ai, pastor, eu vou ficar parada aqui, fechando meus olhos, vai que uma unção me pega aqui. Não, você vai abrir sua boca, você vai sair da sua posição de comodismo e vai começar a adorar. Mas eu não estou sentindo. É assim que funciona. Você não sente, você adora. Aí depois que você sente. Ai, não estou sentindo a presença. Você ora até sentir. Não é sentir para orar, é orar até sentir. Amém, irmãos? Pastora, mas eu tenho que trabalhar. Vai orando para o trabalho, querido. Para comer sua marmita, ora. Volta para o trabalho, do trabalho, ora. E assim, até você sentir. E quando você sentir, nunca mais você vai querer sair dali. Amém? Então, em nome de Jesus, a palavra vai te corrigir. Ela vai te ajudar. Deixa o Espírito Santo mover. Mas quando nós renovamos a nossa aliança, nós vamos seguir esses passos aí de comunhão. O que mais? Tira a pedra. E o que mais? Tá bom, agora solta a sua Bíblia, deixa aí no canto. Fica de pé no seu lugar. Você vai dizer o seu nome e vai dizer, vem para fora. Para fora de onde? Para fora do lugar que você não deveria estar. Esse lugar não é físico. Ai, pastor, amanhã eu vou sair do meu trabalho, porque a senhora disse para mim sair. Pastor, amanhã eu vou sair daquela casa, a senhora disse para mim sair. Saia desse lugar de comodismo, de frieza, de desânimo, de falta de fé.
Será que Deus vai fazer? Ele é Deus, Ele faz. Ele não tem dúvida de quem Ele é. Ele não está evoluindo, Ele não está se tornando alguém, Ele é a essência, Ele é o próprio Deus. Amém, irmãos? Deus está te chamando hoje, faz uma aliança comigo. Porque através de você que a obra do Senhor vai se cumprir aqui na terra. Deus só quer que você se renda, irmão. Tem comunhão com Ele. Tira essas coisas da sua vida que te atrapalham. E sai desse lugar. Não é os anjos nem o Espírito Santo que vai tirar. Você vai dar os primeiros passos. Lázaro foi lá para fora. E a última palavra que Jesus diz assim, ele chega lá fora e ele diz, desatem-no. Quer dizer que para o povo também ajudar. E as pessoas que estavam ali iam tirando as ataduras e vendo que ele estava vivo. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos aí mais uma vez. Apresenta para o Senhor, antes da gente dizer o nosso nome, aquilo que você sabe que é pedra no seu caminho. Tinha um louvor que diz assim, remove a minha pedra. Quem vai remover somos nós. Amém? Feche os seus olhos aí um pouquinho. Concentra na sua caminhada, naquilo que você sabe que o inimigo usa. Sejam pessoas, o Espírito Santo pode usar pessoas e o inimigo pode usar pessoas. Mas nossa guerra não é contra pessoas. É uma guerra espiritual. Coloca a mão no seu coração. Diga o seu nome e que você vai sair desse lugar que você sabe que precisa se mover. Talvez você está na casa do Senhor, não é um lugar ruim, o lugar que você, como você está vivendo. Mas Deus não quer que você fique estagnado aí, está estancado no lugar. Não é assim. Esse é um mês que nós oramos hoje de manhã, para que cada um de nós ganhe pelo menos uma alma este mês, não é este ano, é esse mês. Então, sai desse lugar de se preocupar só com suas coisas, de focar só nos seus problemas, né? De caminhar só nos seus objetivos. Deus tem algo muito maior. Às vezes a gente está vivendo aqui preocupado com essas coisas. Tem hora que Deus vai tirar você de algum lugar, ou tirar algo de você para que você esteja com a atenção focada para Ele. Isso não é ruim. É o trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Eu vou dizer 3, você vai dizer o seu nome e dizer, vem para fora. E aí a gente vai começar a orar. Amém, irmãos? Pensa um pouquinho aí onde você pode avançar. Em que áreas? Feche os teus olhos. Por que a senhora pede para eu fechar os olhos? Para você esquecer que tem gente do seu lado e que é você, Deus, que estão aqui. E deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Você vai dizer o seu nome e vai dizer, vem para fora. Tá bom? Pensa naquilo que você precisa sair primeiro.